Não cometa esses erros se você quiser pintar digitalmente. O meu nome é Rodrigo Merged, eu sou ilustrador profissional e eu trouxe aqui algumas dicas do que evitar se você está iniciando no meio da pintura digital ou se você quer tornar a sua técnica com um aspecto mais profissional, criar uma técnica mais estilizada para o seu trabalho. Eu trouxe aqui um arquivo meu, eu abri um arquivo no qual, durante o período que eu estive fazendo, eu pensei muito a respeito disso, né? Eu separei aqui tópicos do que evitar, né? Esses tópicos do que evitar podem ser transformados em tópicos do que fazer, do que é legal na hora de escolher para a concepção da sua peça, da sua obra, né? Eu acho que o principal tópico, o principal item, quando eu crio qualquer tipo de arte ou quando eu ofereço meus serviços para alguém ou quando alguém contrata os meus serviços, é a respeito das texturas. Essas texturas, elas estão diretamente ligadas ao pincel digital. Então, o meu item número 1 dessa lista é a escolha de um bom pincel digital. Eu tenho aqui esse meu arquivo desse Orc das Neves, nos quais eu criei para um grupo de Facebook no qual eu dou suporte, e justamente para mostrar para os amigos algumas coisas interessantes no meio digital. Eu acho que a escolha do pincel, ela ajuda a contar muito tanto a sua história como profissional, porque o Photoshop é uma extensão no meio tradicional. Então, quando eu escolho um bom pincel digital, eu estou dando continuidade à minha história como ilustrador no Photoshop e eu também estou ajudando a deixar a ilustração com estilo. O meio digital também requer estilo, não é mesmo? Eu acho que um pincel que lembre técnica tradicional é uma coisa muito importante, né? Eu vou dar uma pincelada avulsa para a gente perceber o quanto esse meu pincel lembra algum material tradicional e o quanto ele tem textura, né? Eu acho que a textura do pincel e o pincel digital correto, ele é o primeiro passo para você evitar um erro. Estou transformando o que não fazer no que ser a favor, né? De tornar ele em um pró. O segundo item dessa lista é evitar fazer detalhes o tempo inteiro. Eu vou deletar essa minha camada aqui e vou dar um zoom. A gente vai andar por essa minha peça e eu vou mostrar para vocês a peça no conjunto total da obra, né? Notem que eu tenho aqui todo um foco de ação voltado para um lado e eu tenho um foco de iluminação guiando os meus olhos e fora desse foco não existem mais detalhes. Então eu simplesmente abandonei os detalhes. Notem que aqui onde a peça está bem iluminada, eu dei mais pinceladas. Notem que eu falei a respeito do pincel, eu continuo com o aspecto de pincelada, de textura. Textura e a pincelada estão por toda a peça. Mas notem como os detalhes eles estão concentrados somente onde tem o foco da ação da minha ilustração. Como aqui no caso desse leão das neves, essa criatura fictícia, eu tenho chumaços de pelo, eu não tenho fiapos de pelo o tempo inteiro, né? Ou seja, eu não fiz detalhes o tempo inteiro para não tornar isso uma coisa chata. E eu vou dar um zoom, diminuir esse zoom na minha ilustração, para a gente ver as partes onde estão cobertas por sombra. Notem que nessas partes eu não tenho quase detalhe, eu simplesmente abandonei, né? Eu não coloquei muita pincelada, eu não coloquei muito efeito, para que não chamasse atenção. A atenção está lá no foco da iluminação dessa minha ilustração. Então, essa foi a minha segunda dica, ok? Eu vou pegar aqui o terceiro tópico, então, na qual eu falo no foco da iluminação. Eu vou voltar aqui diminuindo esse zoom. E nós vamos analisar essa ilustração no conjunto total da obra. Eu vou apenas ocultar uma das camadas e vou mostrar para vocês que quanto mais eu tiro essa minha iluminação, notem como ela vai ficando mais clara, eu vou chamando a atenção, o meu olho vai dispersando a atenção para outros cantos, né? Então, guiar os seus olhos durante o processo de luz e sombra, criar um foco de iluminação, ajuda você a ganhar mais rapidez na hora da ilustração,
a ter um foco, né, e a tornar a sua ilustração mais interessante. Então, manter o foco na hora da iluminação foi a minha terceira dica. A minha quarta dica é uma coisa que o pessoal simplesmente, os iniciantes principalmente, tem muito medo. E uma coisa que eu uso muito ao meu favor, que é o contorno. Não tenha medo de deixar o contorno na sua ilustração, nem que seja por partes ou ele por inteiro. Aqui novamente eu vou aplicar um zoom e vou mostrar que eu não abandonei o contorno. Em algumas partes eu deixo ele sendo a minha sombra mais profunda, em algumas partes eu deixo ele simplesmente para que ele fique com aspecto de ilustração, é digital, eu preciso que ele continue com aspecto de ilustração. Eu sempre dou esse exemplo porque é para matar, como por exemplo grandes pintores, grandes nomes, né? Como Picasso, Van Gogh. Vocês podem perceber que não estou me comparando a eles, mas estou dando um exemplo do que eles são mestres e eles sempre deixavam traços do contorno nas suas obras, né? Então eu sempre gosto de usar esses grandes exemplos quando eu faço meu trabalho como ilustrador. Então não tenha medo de deixar o contorno, não tenha aquela ânsia de eliminar 100% o contorno. Acho que o contorno ajuda a dar personalidade e deixar com um aspecto mais artístico, mais ilustração o seu trabalho. Notem que nessa minha ilustração eu tenho o contorno em toda ela, seja ele por parte, seja ele para deixar um aspecto artístico, ou seja simplesmente porque eu quis abandonar aquela parte do detalhe, ok? A quinta dica é uma dica bem crucial, bem importante, que fala a respeito do software em si. Não esqueça que o Photoshop ele é uma continuação do meio tradicional. Quando eu venho para o computador, abro o meu arquivo de Photoshop, começo a trabalhar, isso aqui é uma extensão. O Photoshop ele é uma simulação de técnica tradicional. Antes de eu ter sentado aqui para trabalhar, eu precisei ter passado por alguma escola, por algum estudo, eu precisei ter tido experiência com tinta e pincel de verdade, porque aqui é um simulador, né? Ele está simulando técnica real. Então não esqueça disso, que o Photoshop ele é uma extensão do meio tradicional, tanto para você aplicar e mostrar o seu estilo como artista, quanto na hora da escolha que eu citei anteriormente, a escolha de um pincel, a escolha da textura, deixar o contorno. Faça disso como se fosse o seu painel em casa de pintura, ou suas folhas, ou sua tela. Eu sempre gosto de pensar nisso na hora que eu estou pintando no Photoshop. Faça do Photoshop uma extensão da sua história, do meio tradicional, que é exatamente para isso que serve o Photoshop quando a gente trata de pintura digital. E a minha última dica é: não copie por cima de referências. Essas pessoas possuem digamos assim, uma mania. Geralmente quem está iniciando, eu até conversei com um amigo a respeito disso antes de tocar nesse tópico. Uma coisa é um profissional que já sabe desenhar, já sabe pintar e tem 100% de domínio daquilo que ele está fazendo, ou seja, a pessoa sabe desenhar, sabe pintar, ele tem total domínio daquilo e ele copia uma fotografia ou passa por cima de uma fotografia para ganhar tempo, mas caso ele precisasse, ele saberia desenhar aquilo, né? É diferente de um iniciante fazer isso e de um profissional fazer isso. Existem vários tipos de serviços com fotomontagens, eu não discrimino, uso inclusive, mas é bem diferente um profissional fazer isso para ganhar tempo e colocar o seu estilo em cima disso e ficar maravilhoso, como eu vejo internet afora, e um iniciante fazer isso sem técnica, sem conhecimento. Isso simplesmente mata qualquer tipo de trabalho. Bom, essas aqui foram as minhas dicas. Eu vou deixar vocês então com a minha ilustração em tela cheia. Essas foram então as minhas 6 dicas de como você evoluir a sua pintura digital, ou também do que evitar se você está começando na pintura digital. Eu espero ter ajudado você e eu espero você numa próxima dica. Até lá então!